Meu querido irmão, minha querida irmã, nós iniciamos hoje as nossas mensagens de advento. Se você não está habituado ou acostumado com esse título, com esse termo, o título advento, ele se refere a um período dentro do calendário cristão que historicamente rege as igrejas cristãs, que sinaliza que estas semanas que precedem o Natal são chamadas de advento. É o período onde nós preparamos o nosso coração, alimentamos o nosso coração das verdades, das promessas de Deus quanto à salvação que estaria por vir no Messias, no menino Jesus que nasceu na manjedoura e que nós celebramos, claro que de maneira combinada no dia 25 de dezembro, Jesus não nasceu obviamente 25 de dezembro, mas nós celebramos dessa forma para que a gente não esteja como igreja caminhando de maneira destoada do calendário cristão. Portanto, nessas semanas até o Natal efetivamente, nós trataremos do advento, ok? Eu quero ler com você o texto de Miqueias, capítulo 5, hoje é dia de Olimpíada Bíblica, né? Você achar Miqueias aí no seu celular, tá mais fácil que agora, é só você procurar um MQ ou Miqueias, tá bom? Eu dei até a dica da sigla. Miqueias é um profeta menor, tá lá no finalzinho do Antigo Testamento, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15, Miqueias 5, de 1 a 15. Lembra você que nós utilizamos aqui a nova versão transformadora. Se você tiver outra versão, você conseguirá acompanhar também. Diz assim o texto: mobilizem-se, reúnam suas tropas, o inimigo cerca Jerusalém, como uma vara ferirá o rosto do líder de Israel, um governante de Belém. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue e seus inimigos, o povo de Israel será entregue a seus inimigos até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Ele se levantará para conduzir o seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será fonte de paz. Quando os assírios invadirem nossa terra e romperem nossas defesas, nomearemos 7 pastores para nos proteger, 8 príncipes para nos conduzir. Eles conquistarão a Síria com a espada e entrarão pelas portas da terra de Nimrode. Ele nos livrará dos assírios quando eles passarem pelas fronteiras para invadir nossa terra. A purificação do remanescente, então o remanescente de Israel ocupará seu lugar entre as nações, será como orvalho enviado pelo Senhor, como a chuva que cai sobre a grama, que ninguém é capaz de conter e ninguém consegue deter. Sim, o remanescente de Israel ocupará o seu lugar entre as nações. Será como leão entre os animais no bosque, como leão forte no meio de rebanhos de ovelhas, que as ataca e as despedaça quando passam sem que ninguém as livre. O povo de Israel enfrentará seus adversários, e todos os seus inimigos serão exterminados. Naquele dia, diz o Senhor, matarei seus cavalos e destruirei seus carros de guerra. Derrubarei seus muros e demolirei suas fortalezas. Acabarei com a prática da feitiçaria e não haverá mais adivinhos. Destruirei seus ídolos e suas colunas sagradas, para que vocês nunca mais adorem as obras de suas mãos. Acabarei com seus santuários e postes de Azerá, e destruirei suas cidades. Com terrível ira, derramarei minha vingança sobre todas as nações que não me obedeceram. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus poderoso, ensina-nos por meio de Tua palavra, fala com o nosso coração, alimenta-nos, ó Deus, direciona-nos, ó Pai, para a glória do Teu santo nome. Ilumina nossa mente e coração, por meio da obra do Teu Espírito,
guia-nos para a glória do Senhor, em Cristo nós oramos. Amém. Eu gosto particularmente de começar o advento utilizando textos do Antigo Testamento por alguns motivos, e eu listo aqui alguns destes motivos. O primeiro deles é porque talvez você conecte a história do Natal única e exclusivamente ao nascimento de Jesus Cristo e a textos explícitos, especialmente no início dos evangelhos, que descrevem o nascimento de Jesus efetivamente. Talvez seja esse o caso. Mais do que isso, você, se não tiver uma noção clara dos movimentos da história da redenção, da narrativa histórica que Deus está produzindo a partir do Antigo Testamento, você possa pensar que as coisas aconteceram de maneira muito rápida, muito simples, muito imediata, sem notar que quando você está assistindo a temporada do nascimento de Jesus, já 20, 30 temporadas dessa série ficaram para trás, você está pegando lá na frente já, ok? Muita coisa aconteceu para trás disso, e que não fala de outras coisas. Jesus Cristo não foi inaugurado em seu nascimento, e especialmente nos evangelhos. Jesus Cristo é o tema, é a linha que atravessa a Escritura, os temas em torno de seu reinado, de seu poder, de sua vinda, de sua obra, traspassam toda a Escritura. E é por isso que eu gosto de começar com textos do Antigo Testamento, e mais, com textos de profetas menores, por exemplo, que são textos que talvez você não leia no seu cotidiano. Eu não sei se você já viu pessoas que deixam ali o Salmo 90 aberto em suas casas, na expectativa de que ele sugue as energias malignas. Sinto dizer que não está acontecendo isso, só poeira mesmo. Mas dificilmente você vê alguém abrindo em Miqueias, né? Deixa minha Bíblia aberta aqui em Amós. Esses dias a gente estava lá na van, voltando de uma agenda, e a gente começou a brincar com o pessoal da nossa equipe, falou assim, fala o nome de um profeta menor. Teve Washington, teve Eduardo, mas profeta menor mesmo não rolou. Parece que a gente nem presta atenção nestas coisas, né? Parecem adereços, penduricalhos ali, para outros textos que a gente acredita serem mais interessantes, mais importantes. Eu me lembro que uma época da minha vida, quando eu era bem pequeno, não tinha assim culto infantil, né, aula para as crianças, a gente ficava ali no culto, e eu não entendia nada do que estava acontecendo na pregação. Às vezes eu abria a Bíblia para ler, e eu gostava de ir para Apocalipse, que tinha os cavaleiros, eu já pensava nos Power Rangers, nos cavaleiros, né? Mas eu não gostava de ler os profetas, que parecia que sempre tinha alguma coisa ruim, eles iam sempre prometer alguma coisa ruim. Eu falei, gente, isso aqui não, pelo amor de Deus. Talvez você nem saiba sobre o que falam os profetas. Por isso que eu acho que é muito rico que a gente gaste um tempo aqui, aprendendo do Senhor, o que é que o Senhor estava dizendo em Miqueias, capítulo 5, que tem a ver com um bebê nascendo em Belém da Judéia, numa estrebaria, para que nós pudéssemos ver o próprio Deus com nossos olhos. Se você não está habituado com a história de Israel, Miqueias é um profeta menor, e aqui nós chamamos ele de menor por conta do tamanho do conteúdo da sua profecia, não porque ele era de gradação menos importante, ele é contemporâneo de outros profetas, mas ele profetizou maiormente ou exclusivamente no que nós chamamos de Reino do Sul. Se você não se lembra da história de Israel, eu também não vou gastar aqui todo o tempo falando disso, mas teve um momento na história de Israel em que não havia apenas um rei mais. Eles tiveram dissensões, problemas internos, e então Israel foi dividida. Depois de Davi e Salomão, então os reis começaram a brigar, os filhos, e levantes e golpes, e o reino se dividiu em dois. Então o Estado de Israel tinha duas divisões, tinha uma divisão, tinha dois reinos, o que nós chamamos de Reino do Norte e o Reino do Sul, com capitais, com centros de culto diferentes, em Samaria e em Jerusalém, com reis diferentes. Na história de Israel, os reis do norte foram mais ímpios, malvados, se distanciaram de maneira mais larga e de maneira mais ampla do que Deus queria. Então o juízo de Deus veio antes sobre o reino do norte, por meio da Síria. E o reino do sul ainda teve alguns reis que foram mais piedosos, mais voltados para a vontade de Deus, o que adiou
um pouco o juízo de Deus sobre eles, mas isso não durou muito tempo, outros reis muito maus vieram, e o cenário degringolou de novo, e o que acontece é que Deus então levanta profetas, esse é o mecanismo de comunicação de Deus para seu povo, de que as coisas não estão certas. Hoje nós temos a Escritura, e mais, temos até versões da Escritura que eu temo que os nossos irmãos do passado nem conseguiriam imaginar ser impossível, né? Ser possível, uma Bíblia digital, por exemplo, no celular. Mas naquela época não tinha isso. O que Deus pensa sobre algo? O que Deus quer de nós? Você não ia para o celular e consultava, vamos ler aqui o que Deus quer em Romanos, capítulo 2, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo... Não tinha isso, ok? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, não tinha isso, ok? Deus falava com o povo por meio dos profetas. Levantava um homem, e ele fez isso com vários homens, e esse homem dizia ao povo qual era a expectativa de Deus sobre eles, dizia o que estava agradando ou desagradando o Senhor, e o que eles deveriam ou não fazer para consertar o caminho deles. Esse é o ministério de Miqueias. Miqueias está localizado no final ali da subvida do Reino do Sul. O Reino do Sul está já prestes... O Reino do Sul está prestes a ser invadido e tomado pela Síria, depois pela Babilônia. Mas ainda Miqueias está profetizando para eles o que Deus quer deles. E o livro de Miqueias, se você tiver tempo de ler na sua casa, ele é bem curtinho. Ele tem várias acusações contra o povo de Israel. E é importante que a gente entenda quais são essas acusações. Em primeiro lugar, eles estavam rejeitando a aliança que eles tinham com Deus, eles estavam rejeitando o comando de Deus, e eles estavam rejeitando o conselho de Deus. Quando falamos que eles estavam rejeitando a aliança com Deus, sinalizamos que na profecia de Miqueias, em muitos momentos, Miqueias está condenando a idolatria do povo de Israel. Eles tomaram para si outros deuses. Em Miqueias capítulo 1, versículo 7, essa é a acusação. Vocês estão adorando outros deuses, não mais o Deus de Israel. Vocês estão infringindo, vocês estão errando contra as estipulações da aliança de Deus para com vocês. Mas eles estavam rejeitando o comando de Deus. Nós tínhamos agora uma liderança que originalmente consultava o Senhor em suas ações. Nessa época, mais do que nunca, a religião, a vontade de Deus e a política eram absolutamente conectadas. Um governante não se pautava em princípios da filosofia da política para reinar numa nação. Ele utilizava a vontade de Deus. Nós seguiremos e faremos o que Deus quer para nós como nação. Tanto que havia leis civis, leis que regiam a sociedade. Mas o ponto é que eles abandonaram isso também. E se instala no meio do povo de Israel uma corrupção profunda. Os ricos usando e abusando dos pobres para crescer, para lucrar, para enriquecer. E nesse movimento as pessoas estavam sendo esquecidas, sendo deixadas de lado. Mas os profetas, os líderes religiosos estavam sendo comprados. Eles eram comprados para dizer o que eles queriam, porque pense comigo. Geralmente, via de regra, gente que tem muito dinheiro, às vezes costuma imaginar que pode comprar todas as coisas. É natural, é uma consequência natural de ter dinheiro. E era assim que acontecia com o povo de Israel também. Não, peraí, tem um profeta aqui dizendo que nós estamos errados? Não gostei desse profeta. Quanto que você quer para você falar que vai dar tudo certo? Não, a gente arranjei um profeta nosso, um profeta particular, um profeta privado, que é o nosso profeta aqui. Fala o que a gente quer ouvir. Olha, eu recebi a mensagem de Deus, está tudo bem, Deus está com vocês, vai dar tudo certo. Olha aí que bênção, olha que profeta abençoado. Então havia homens que se vendiam para pregar e proclamar aquilo que o povo queria ouvir. Nada que exista nos nossos dias, né? Isso não existe mais. E também havia uma rejeição do conselho de Deus. O que Deus pensava sobre as coisas também não era mais importante, porque na mesma medida que eles pagavam para ter profetas para si, eles desprezavam os profetas que Deus levantava. Então Deus levantava homens para dizer para eles: vocês estão errados e precisam mudar, abandonar suas práticas más,
mudar o comportamento de vocês, voltar os olhos e o coração para o Senhor, e eles ignoravam completamente a vontade de Deus. Eles estavam se auto-enganando. Esses profetas que eram pagos ou que eram levantados para dizer aquilo que eles queriam ouvir, traziam mensagens como: o Senhor está no meio de nós, em Miqueias 3. Não, gente, o Senhor está conosco, confiem, o Senhor está ao nosso lado. E o povo se iludia, achando que na verdade os profetas que Deus levantava eram lunáticos, loucos, que de fato não estavam falando o que Deus queria. E mais do que isso, por consequência, todos os movimentos religiosos que Deus exigia deles, os sacrifícios no templo, as práticas de purificação, se tornavam todas completamente obsoletas, porque Deus já havia dito: eu não quero sacrifício, eu quero o coração de vocês. Em outros lugares, claramente Deus diz: eu tenho nojo do que vocês vêm me trazer, eu preferiria que vocês não fizessem isso, porque na cabeça de vocês é só vir e trazer o animal para ser imolado e que está tudo bem. Não, o animal imolado, aquele é um símbolo de um arrependimento que está dentro do coração, Há uns tempos atrás morreu Silvio Santos, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece, inegavelmente. E geralmente quando morre alguém assim muito famoso, alguém que boa parte da população gosta, né? Ou minha avó é apaixonada por ele, era, né? Gente que gosta muito, um homem comunicador e tal. Há uma tendência muito grande de imaginar simplesmente porque ele era uma figura agradável, sorridente, de que ele era um homem perfeito, e por consequência é uma estrelinha que está no céu agora, está com o Senhor, louvado seja o nosso Deus por isso. Pouco tempo depois, começaram a surgir alguns podcasts falando sobre o Silvio Santos e a vida e a carreira dele. Meu querido irmão, vá lá procurar para você ver. O histórico desse homem é infelizmente muito, muito triste, muito feio. Há muita coisa muito cabeluda na história desse homem. Mas o que nos parece é que simplesmente alguém precisa reivindicar para si uma confissão evangélica. Eu sou cristão, eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu creio em Deus, que automaticamente ela caiu no agrado do Senhor. Vamos lá, o que Yahvé gosta? Ele gosta de cordeiros sendo sacrificados, vamos lá entregar um cordeiro para ele. E iam e sacrificavam os cordeiros, mas Deus diz: não, eu não quero essa hipocrisia religiosa de vocês. Isso não serve para mim. Essa é a profecia de Miqueias. Pouco tempo depois, Deus julga esse povo com o exílio. Nações vizinhas mais poderosas, potências da época, a Síria, a Babilônia. Se você já assistiu 300, por exemplo, de Esparta, você consegue ver ali a potência da Síria, a força, a maneira como eles guerreavam. Eles chegavam destruindo tudo numa nação. E então o povo é exilado, eles são levados para outro lugar. Quando você lê, por exemplo, o livro do profeta Daniel, nós temos um relato ali no livro de Daniel de um menino, de um garoto que foi levado para a Babilônia em exílio. E esse exílio dura 70 anos, é um bom tempo. Pense que se você tivesse sido exilado com 30 anos, muito provavelmente você morreria sem nunca voltar para a sua terra natal. E o que é importante sobre a profecia de Miqueias, e sobre profecias do Antigo Testamento, poesias messiânicas nos Salmos, tipos de Cristo em personagens do Antigo Testamento, é que eles sempre estão colocando lenha na fogueira da promessa. Esse é o papel do Antigo Testamento. Esse é o papel teológico do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma administração teológica de promessa. E o que é uma promessa? Promessa é confiar numa declaração, numa convicção a respeito de algo que ainda não aconteceu. É saber que no futuro algo será regulado pelo que está sendo dito hoje. Não é isso que casais fazem quando se casam, eles fazem promessas. Hoje eu estou completando 6 anos de casado com a mulher mais incrível da existência humana, chamada Giovanna Pagani. 6 anos já, gente. Vocês acreditam? Que eu com 23, ela com 17, já estamos com 6 anos de casado. 6 anos de casado. Eu me lembro do dia que nos casamos, choveu, né? Só lembra que choveu? Meu topete foi-se embora com 10 minutos de casamento.
mas estava muito feliz que estava casando, fizemos promessas ali. Fizemos promessas sem ter experimentado um único dia de casamento. Dissemos coisas ali que regulariam as próximas décadas. Prometemos coisas ali que regulariam nossas vidas até que a morte nos separe. Esse é o valor, essa é a importância da promessa. A promessa enche o coração de esperança a respeito do futuro e que sabemos que será sombrio por conta do pecado. Quando Miqueias profetiza o que profetiza aqui, e nós já vamos efetivamente falar desse texto, quando ele profetiza o que profetiza aqui, ele está dizendo a esse povo que décadas depois, e meus irmãos, muitas décadas depois, séculos depois, alguém viria salvá-los. A narrativa de promessa ela é muito comum. Você com certeza já assistiu algum filme que fale de promessa. Algum filme que fale de promessa você já ouviu. Se você já assistiu Duna agora, o filme novo, Harry Potter, se você assistiu, tem até filme de criança pequenininho que fala de promessa. Ah, você é o prometido, o escolhido. Havia uma promessa antiga que falava sobre alguém que viria nos libertar. Muitos filmes da Disney, de Hollywood, são baseados nessa premissa. Nasceu aquele de quem os nossos pais falavam. Ah, tem um texto, veja o texto. O texto diz que nasceria uma criança que nos libertaria. Alguém que nos traria esperança de novo. Agora saiu Moana 2. Essa história de Moana 1. A menina que nasceu, que faria com que a nação dela voltasse a invadir o mar e a conquistar o mar. Vê, as narrativas fantásticas, lúdicas, hollywoodianas, utilizam dessa ferramenta, a ferramenta de prometer e esperar. E meu querido irmão, se existe uma coisa que pode fazer com que eu e você ainda consigamos permanecer firmes, com os pés no chão, tolerando a realidade, é a promessa. Desde as mais simples, desde as mais bobas, até as mais profundas. Meu querido irmão, por que é que você acorda de manhã também, mas acorda de manhã e vai para o seu trabalho? Me diga. Eu sei, porque você gosta muito do seu chefe, que é uma pessoa muito especial, muito agradável, muito simpática, muito cordial com você. Não é esse o caso. É porque você sabe que te prometeram que se você fizer isso 30 dias a fio bonitinho, no último eles te dão um salário. Por que que você tolera que todo santo mês o governo vá lá e coma uma parcela do teu dinheiro? Porque te prometeram que na sua velhice vão te dar uma aposentadoria gorda com esse dinheiro que estão ganhando de você. Meu querido irmão, assim de forma, essa é uma promessa meio furada, sabe Deus o que acontecerá, mas vai lá, faz parte, né? São promessas bobas. Vamos lá, vamos que a gente daí passa e come um lanche que você gosta naquele restaurante. Ah, então eu vou. Promessas simples, mas há promessas que são mais profundas. Por que que existimos? O que que garante que o amanhã será melhor? Essa era a angústia desse povo. O povo que está ouvindo a profecia de Miqueias está há séculos, há milênios, ouvindo a mesma história e a mesma promessa. A promessa que já foi dada aos pais de todos nós no jardim do Éden. No dia da inauguração do pecado no mundo, Deus diz para Adão e a Eva: a sua descendência, mulher, Eva, a sua descendência, na medida que tiver o calcanhar ferido, essa descendência vai pisar na cabeça da serpente. Milênios antes, e essa mesma promessa rege a expectativa de toda uma nação. Quando Miqueias diz o que diz aqui, e há muitos versículos muito preciosos nas palavras de Miqueias,
A promessa está sendo renovada. Advento, meu querido irmão, é sobre isso. É sobre alimentar o nosso coração nas promessas que Deus fez. Mas promessas não são fáceis de serem digeridas, porque promessas, via de regra, são acompanhadas de provações a essas promessas. Minha sogra prometeu para o José que dará para ele no Natal uma fantasia de menino gato, há uns dias atrás. Todo dia ele pergunta: é o Natal hoje? Hoje é o Natal? Ele fala no carro às vezes: meu Deus, mas esse Natal está demorando muito para começar. Eu falei: filho, é assim, mas já estamos em dezembro, já é alguma coisa. Para ele é uma fantasia apenas de um super-herói que ele gosta, mas ele tem de enfrentar a espera, os dias até o abençoado do Natal, que pelo amor de Deus vai ter que ter essa fantasia. Senão, minha filha, você vai ter que virar em fantasia de menino gato. Mas há outras mais desafiadoras. Há outras mais desafiadoras. Na sexta-feira passada, quando a Carol e o Bid fizeram um exame de gravidez, aquele exame, aquela tirinha, veio acompanhado de uma promessa: volta daqui 9 meses que você sai com o nenê no colo. Isso se for um só, né? Tem que ver isso também. Às vezes é 2. Vamos ver ainda nos exames. Promessas. As promessas têm provações, elas têm desafios. Quando Miqueias está dizendo isso para esse povo, eles ainda nem foram para o exílio. Eles ainda passariam séculos, morreriam, sem ver a promessa se concretizar. Essa é necessariamente a narrativa de Hebreus, capítulo de número 11, que diz que nossos irmãos do passado fizeram tudo o que fizeram. Moisés, Abraão, Raabe, olhando, fixando os olhos na promessa, naquilo que viria. É claro que, como eu disse durante o nosso tempo litúrgico, para nós o advento também é lúdico, porque o menino já nasceu. O menino já nasceu, mas nós ainda experimentamos e nos alimentamos das mesmas promessas, porque o mesmo menino que nasceu, um dia voltou ao Pai e também nos deixou promessas, promessas que regem a nossa história. Eu e você só podemos tolerar o mal no mundo, lutar nossas batalhas diárias, sustentar a narrativa de nossa vida, porque nós acreditamos na promessa de que o amanhã será com o Senhor. Se não houvesse essa esperança, nós seríamos os homens mais infelizes e miseráveis do mundo. É essa narrativa que nos dá esperança. Mas o que é que efetivamente está sendo prometido aqui no texto? E são apenas 2 ideias. A primeira delas é que o povo de Deus será restaurado quando o Messias reinar na terra. Eu não sei se você notou, e eu acho isso muito interessante, eu gosto muito do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tem essas coisas, né? A gente lê com uns privilégios absurdos, a gente já está lendo, olhando o panorama todo, mas eu fico imaginando ler aquilo enquanto está se vivendo isso. Eu não sei se você já teve a experiência de assistir uma saga de filmes, por exemplo, que também está registrada em livros, e depois você vai para os livros. E enquanto você está lendo os livros, ou o movimento contrário, você já leu os livros e vai para os filmes, algumas cenas, alguns episódios de tensão, que se você não tivesse informação nenhuma, trariam: nossa, o que será que vai acontecer? Por que será que isso está acontecendo? Você já sabe o que vai acontecer, porque você ou já leu os livros, ou já assistiu os filmes. Nós sabemos o que vai acontecer. Nós sabemos o que vai acontecer com esse povo que está ouvindo estas palavras, mas ainda assim, essa profecia tem caráter muito poderoso, muito interessante. Olha que interessante. Miqueias já está há um tempo trazendo uma mensagem de juízo, está dizendo: vocês estão desobedecendo, vão ser julgados. Ok? A Síria virá, vai descer o sarrafo em vocês, fiquem espertos, se vocês não mudarem de vida, não abandonarem esses hábitos. Mas então no versículo de número 2 ele diz assim: mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá em seu favor.
O povo de Israel será entregue a seus inimigos, até que a mulher em trabalho de parto dê à luz. Versículo 4: ele se levantará para conduzir o seu rebanho com força do Senhor e a majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Então o seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será a fonte de paz. Eu fico imaginando o povo ouvindo Miqueias em cima num caixote, dizendo isso na praça, e o povo falando assim: que exatamente que ele está falando? O que vai acontecer? Não, peraí, você falou, né, que você estava falando um negócio que a gente vai ser castigado, e do nada vai ter um negócio de uma mulher que vai parir. Quem? Que vai parir o quê? E Belém, de onde você tirou Belém? Foi lá em Belém. Que Belém tem a ver com o assunto? Uma cidadezinha, minúscula. Sério que a sua profecia envolve uma cidade minúscula? E outra, a 8 quilômetros de Jerusalém? Por que você não fala de Jerusalém? Muito mais importante. Engraçado, essas profecias, elas têm caráter revelatório, mas ao mesmo tempo misterioso, e é por isso que exigem confiança, porque nós não temos todas as informações. O que é que o profeta está dizendo? Na limitação cognitiva daquele povo, a única coisa que eles poderiam imaginar é que o profeta, para dar esperança a eles, dissesse assim: gente, presta atenção, daqui a um tempo vocês vão ser sitiados. Eu já falei isso em algumas pregações há bastante tempo atrás, mas talvez a gente não consiga entender efetivamente o que é ser sitiado e ser exilado, que isso nunca aconteceu conosco. Mas imagine que vão entrar na tua cidade, na tua nação, vão arrancar você de dentro da tua casa e vão levar você para ser escravo em outro país. Deve ser minimamente angustiante. E é o seguinte, eu garanto para vocês que daqui a um tempo Deus vai levantar um homem como o rei Davi, que vai ter uma espada e vai decepar as outras nações, e vocês vão voltar vitoriosos. Mas não é isso que ele fala. Ele fala que numa pequena cidade em Belém, uma mulher vai parir alguém, e esse alguém vai governar na força e no nome do Senhor. Então o seu povo viverá tranquilo. Por isso era tão difícil das pessoas entenderem o ministério de Cristo Jesus e perceberem Cristo Jesus como o Messias enviado, porque elas queriam soluções diferentes para seus problemas. E essa é uma das coisas mais impressionantes que eu encontro em aconselhamento. Por exemplo, gente que quer soluções limitadas, pequenas, terrenas, humanas, para problemas eternos. Nós somos espelho dessas mesmas pessoas. O advento é o tempo onde Deus nos lembra que Ele tem soluções cósmicas, soluções gigantescas para problemas profundos. Portanto, quando eu e você esperamos que as pessoas nos forneçam soluções imediatas, terrenas, parece uma coisa sem sentido, porque dá-se a impressão de que efetivamente quando aquilo acontecer, nós encontraremos a resposta para todos os nossos problemas. Meu irmão, não há emprego, dinheiro nessa terra que solucione teus problemas. Não há um indivíduo, um homem, uma mulher, capaz, em todo o seu potencial, de resolver o problema do teu e do meu coração. Eu estou cansado de ver gente que fala assim: Lucas, sabe o que é meu problema? Eu estou sofrendo com isso. Se isso se resolvesse, tudo seria diferente. Não, não seria. Você quer soluções humanas para problemas espirituais. Você quer soluções simples para problemas densos e complexos. Teu problema de carência não resolve com esposa, com marido. Teu problema de insatisfação, de falta de contentamento, não resolve com salário maior, com cartão de crédito sem limite. Teu problema de autoafirmação não resolve com elogio, com aprovação, com promoção no trabalho, com um diploma colado na parede. Não resolve.
O povo, quando ouve esse tipo de profecia, fica imaginando que Deus vai levantar um rei como Davi em seus tempos áureos, porque Israel aqui está apanhando que nem uma criança indefesa, mas Israel nunca foi assim. Israel já foi uma nação poderosa, armada, treinada. Nos tempos de Davi e Salomão, não tinha ninguém que peitasse Israel. Quando Davi e Salomão entravam em guerra, tanto que no reinado de Salomão, Israel teve a maior extensão de território, porque ele estava no auge do seu poder, e agora estão sendo arrastados como escravos. Na cabeça desse povo, eles pensam, para resolver os nossos problemas, Deus precisa levantar um guerreiro, alguém bom de luta, que lidera esse exército e faz a gente acabar com a Babilônia e com a Síria. Não, meu querido irmão. Não. Se essa relação que você está nutrindo e construindo com o Senhor, você tem uma informação muito fragilizada do Evangelho de Cristo e da verdade de Deus. Quando você me pede para que eu ore por você, para que Deus te dê soluções que você já planejou, quais são elas? Eu e você demonstramos que a nossa maturidade é muito baixa. Quando você entrega para Deus uma cartilha de soluções para teus problemas, você mostra que você não se conhece, não conhece a profundidade dos teus problemas. Se Deus me desse um trabalho com um salário maior, eu não ia estar endividado desse jeito. E assim, porque com um salário maior você ia comprar mais coisas, ia gastar mais dinheiro e ia estar mais endividado ainda. Se Deus me desse um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, eu não me sentiria solitário assim. Se sentiria assim, porque você ia espremer tanto essa pessoa para tirar dela o que ela não pode oferecer, para que ela seja o seu Messias. E aí quando ela não pudesse fazer mais isso, ela ia pular para fora da tua vida, não aguentando mais o tamanho da sua necessidade, da sua carência. Se eu tivesse um pouco mais de aprovação, se as pessoas me respeitassem um pouco mais, então a minha vida seria maravilhosa. Não seria, meu irmão. Problemas do coração, problemas espirituais não se resolvem com soluções humanas. Deus está prometendo para o seu povo aqui um rei que reinaria sobre toda a terra, mas não nos moldes que o povo esperava. Portanto, o esperar, meu querido irmão, quando eu digo espera no Senhor, eu não estou te mandando esperar até que Deus dê o que você quer que Ele faça, ou que Ele resolva. Esperar no Senhor não é isso. Esperar no Senhor é descansar no caráter de Deus, que em fazendo ou não fazendo, dando ou não dando, tanto faz. Nós não precisamos de circunstâncias terrenas para encontrar satisfação, alegria e completude. A única coisa que eu peço para o Senhor é que Ele faça X. E se Ele não quiser? Quem é que te falou que essa é a melhor alternativa? Quem é que te disse isso? Não, meu querido irmão. Deus tem um leque de possibilidades, de alternativas para movimentar a realidade que você nem imagina. Como é que eu e você temos audácia? Eu tenho pedido a Deus que faça isso. Tudo bem, é lícito. Mas e se Ele não fizer? E se Ele não quiser? E se não for dessa forma? Por isso era tão difícil para um religioso da época de Jesus olhar para um carpinteiro andando de sandália para cima e para baixo, sem nenhum tipo de glamour, sem nenhum tipo de pompa, não tinha vestes religiosas chiques, nem tampouco andava em cavalos, sentava em tronos humanos, e ainda assim arrogava para si ser o rei, o filho de Deus. Por isso as pessoas olhavam, não, é impossível. Porque assim, sinceramente, ainda que eu queira aceitar a sua alternativa, como é que você efetivamente resolve o nosso problema, cara? Você sendo carpinteiro, o que você vai fazer? Vai bater com o martelo na cabeça de César? Não, eu preciso de um... Quando Deus mandasse um Messias, ia ser assim, um Messias todo trabalhado na creatina, no whey, fortão, de cavalo, chegasse, impusesse, falasse, eu sou o Messias. Nossa, estou do lado desse cara, eu sou desse time desse aqui, ó.
e arrastasse e levantasse um exército e detonasse com essa Roma que está acabando com a gente. Mas agora sim, levanta um Messias que é um homem normal, que anda a pé. O Filho de Deus anda a pé, pelo amor de Deus, gente. Não, as promessas de Deus que eu confio são promessas de prosperidade, promessa de encontrar marido, promessa de encontrar esposa, promessa de enriquecer, promessa de ser promovido, promessa de que nada vai dar errado, promessa de que tudo vai dar certo. É essa promessa que eu quero ouvir. Que advento ficar celebrando o menino que vai nascer. Não, o menino que vai nascer e minhas contas pagar como? Está vendo? Os nossos olhos voltados para problemas terrenos. Mas mais, o Filho de Deus não veio à terra apenas para nos salvar, para nos liderar como um rei, Ele veio também para curar as nossas mazelas. E eu acho muito interessante que no mesmo texto em que Deus está prometendo que enviaria o Salvador, nos últimos versículos do texto, Ele diz coisas muito interessantes, e eu quero terminar com elas. Olhe comigo os versículos 10 e 11. Naquele dia, preste atenção, naquele dia, diz o Senhor, que dia? Que dia? No dia em que Ele fizesse aquilo que está prometendo. Naquele dia, diz o Senhor, matarei seus cavalos e destruirei seus carros de guerra, derrubarei seus muros e demolirei suas fortalezas. Deus está dizendo que o Messias que Ele vai enviar, o cumprimento de suas promessas, é em primeiro lugar um mecanismo para destruir a nossa autodependência. Se Israel está sendo aqui aterrorizado com promessas de ser invadido, num aspecto bélico, de guerra civil, se existem algumas coisas que eles podem tomar para si como segurança, são seus cavalos, seus armamentos, suas muralhas. E Deus está dizendo, naquele dia eu vou matar os seus cavalos, eu vou destruir os seus carros de guerra, eu vou derrubar os seus muros e eu vou demolir as suas fortalezas, para lembrar a mim e a você hoje, meu querido irmão, séculos depois, de que a vinda do Filho de Deus é uma estrutura que despedaça a nossa segurança em nós mesmos. A vinda do Messias é um canto de celebração para destruir a tua expectativa nas tuas seguranças. É engraçado, mas é quase como se o Senhor dissesse: e eu enviarei o Filho de Deus para nascer e para te mostrar que o teu dinheiro não vai te resolver os teus problemas, teu convênio, tua saúde, tua segurança, os carros que você tem, os teus diplomas, a tua beleza, a tua influência, as tuas estratégias, os teus movimentos, a tua antecipação, nenhuma dessas coisas é capaz de resolver os teus problemas. Mas a narrativa do Evangelho, no versículo de número 12, veja comigo: acabarei com a prática da feitiçaria e não haverá mais adivinhos. Olha que engraçado, uma prática muito comum na época de Israel, infelizmente, mas que basicamente era a tentativa de lidar com duas coisas: a feitiçaria, de tentar manipular a realidade para alterar algo que não vai de acordo com o que eu quero, e os adivinhos para tentar descobrir o que acontecerá amanhã, para que então eu possa me antecipar para possíveis problemas. O que Deus está dizendo aqui no versículo 12 é que Ele vai destruir, acabar completamente da nossa tentativa de encontrar conselho em outras coisas que não a vontade de Deus. Mas pastor, o que vai acontecer? Eu não sei. Mas pastor, e se tal coisa acontecer, o que vai ser de mim? Eu não sei. Mas pastor, se eu tivesse o poder para mudar uma coisa, seria isso. Pensa aí, faça esse exercício. Quero que você pense aí. Se houvesse algo hoje, presta atenção aqui. Se houvesse algo hoje que você pudesse mudar na realidade, o que seria?
o que seria? Já parou para pensar que quando você quer muito que essa coisa seja diferente de como ela é hoje, talvez, você esteja querendo algo que está fora da vontade de Deus, porque se isso ainda não aconteceu é porque Deus não quer, e aparentemente você está querendo uma coisa que Deus não quer. O que acontecerá amanhã? Eu não quero as coisas dessa forma. A vinda do Filho de Deus é um movimento que mostra que nós não podemos confiar nas nossas fontes de conselho. Mas, os versículos 13 e 14, veja comigo: destruirei seus ídolos e suas colunas sagradas, para que vocês nunca mais adorem as obras de suas mãos. Acabarei com os santuários e postes de Azerá, e destruirei suas cidades. O que Deus está dizendo aqui é que o nascimento do Filho de Deus destrona e destrói todos os ídolos que eu e você construímos para a nossa vida. Nós já falamos muito aqui, muitas vezes, sobre como eu e você temos um potencial gigantesco para transformar as coisas e as pessoas em ídolos. Meu querido irmão, pelo amor de Deus, quando você olha para a imagem de uma estrebaria, quando você traz a sua mente na imagem do Natal, um bebezinho deitado nos braços de uma mulher, a última coisa que você precisa é dizer: que bonitinho, Filho de Deus nasceu. Natal é lindo, né, gente? Que época gostosa. Que época gostosa, por quê? Aquele bebezinho ali no colo daquela mulher é uma afronta. É um anúncio, é uma placa estampada dizendo: para com isso, para de adorar as coisas. O seu e o meu coração são tão idólatras que Deus tem que descer e nascer como um bebê numa estrebaria para solucionar o nosso coração adorador de tudo menos do Senhor. Eles dizem: Israel, vocês não precisam de um líder político, vocês precisam de um Deus novo, de um novo coração. O nascimento do bebê, Jesus, é um anúncio de destruição dos ídolos do nosso coração. Talvez o seu coração já esteja saturado, amaciado, anestesiado com a história do Natal. A única coisa que você consegue fazer quando falam de Natal é achar bonito. Ai, lindo, né? As canções de Natal. Que lindo. Eis dos anjos há mais sentido profundo, teológico, bíblico, espiritual no nascimento do menino Jesus. Quer lembrar que eu e você somos completamente incapazes de lidar com a realidade, com os nossos problemas, que Deus precisa enviar o seu Filho para nascer em nosso lugar, o menino perfeito, a criança perfeita. Em último lugar, meu querido irmão, a história do Natal é uma lembrança de que nós seremos curados de nossos inimigos. O versículo 15 diz: com terrível ira derramarei minha vingança sobre todas as nações que não me obedeceram. Nossos inimigos mais ferrenhos, a começar de nós mesmos e de nossos pecados, serão derrotados pelo Senhor e foram derrotados no nascimento do menino Jesus. Você já esperou uma notícia muito importante? Uma data? Você já se inscreveu para algo e precisou que o tempo passasse para que você recebesse então a notícia daquilo? Esperar para ver um bebê no colo, esperar para ver o resultado de um vestibular para um determinado curso que você quer passar, esperar para receber o relatório médico no final do dia, quando você tem alguém internado no hospital doente. A notícia, a espera. O advento é sobre espera, mas é sobre promessa. Não é uma espera vazia, é a espera na promessa de que Deus enviaria seu Filho para nos livrar de nós mesmos. Me entristece ver que às vezes as pessoas têm uma noção mais gráfica, mais profunda, quando lidam com a história da Páscoa, por exemplo, a morte e a ressurreição de Jesus. É como se o Natal, na verdade, fosse só uma ilustração bonitinha. Não. Quando o menino
chora pela primeira vez em Belém, a cidade profetizada por Miqueias nesse texto. Quando naquela noite, em Belém, um bebê chora, é Deus dizendo: o tempo chegou, eu vou resolver o problema de vocês. Eu sei que vocês estão esperando há séculos, mas o menino enfim nasceu. Se você quiser comparar no seu coração, talvez seja a mesma sensação de aguardar o anúncio da volta de Cristo. Não sei se você já fez esse exercício, mas se imagine ouvindo a primeira trombeta, o anúncio da volta do Filho de Deus. Deus dizendo: tudo acabou. Vocês estão completamente livres de todo mal, de todo pecado. Daqui para frente será apenas eternidade de celebração e alegria. Quando o bebê nasce, é o alívio que o povo espera. O povo que sofria, o povo que estava envergonhado, o povo que estava cansado. Nós somos estas pessoas, meu querido irmão, cansados, sobrecarregados, oprimidos. Quando aquele bebê chora, enfim, a solução, a salvação veio ao mundo. A solução veio ao mundo. Você ainda está esperando Deus solucionar os teus problemas com soluções humanas e terrenas? A solução já veio ao mundo, meu irmão. A salvação já veio a nós. A solução de nossos problemas tem um nome: Jesus Cristo Salvador. Pare de esperar pelo dia em que aquilo acontecerá. Não, a solução já está entre nós. O menino Jesus nasceu. Todo coração que se dobra diante do Deus encarnado em um bebê encontra paz e satisfação. Talvez não seja a solução que você planejou e já enviou para o Senhor, mas é efetivamente a solução que você precisa. O menino Jesus é a solução que você precisa. Organize o seu coração, meu querido irmão, para que durante essas semanas você seja alimentado na lembrança e na certeza de que o Salvador veio ao mundo. Portanto, não há mais o que temer. A escuridão se foi, a luz brilhou, não estamos mais perdidos e abandonados a nós mesmos. O Salvador veio para nos resgatar. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Ó Deus poderoso, descansamos, ó Pai, nas verdades de que Tu estás nos salvando, mas que a promessa foi cumprida e o menino nasceu e a luz brilhou, o presente do Senhor entregue ao mundo para nos salvar e nos libertar. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Que nosso coração, durante essas semanas de preparo, de expectativa, culminem, ó Deus, em celebração, porque tudo que precisamos já foi nos dado na pessoa de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu estás nos guiando, ó Pai, guiando o nosso coração a um caminho de satisfação plena no Senhor. Santifica-nos, exorta-nos para a glória do Teu nome. Em Cristo nós oramos. Amém.